se viver sem falar do teu perdão. Já não sei viver sem esse amor. Já não sei viver sem ti, Senhor. Por isso eu sou discípulo, discipulador. Por isso eu sou discípulo, discipulador. Enquanto eu viver, eu serei discípulo. Enquanto eu viver, eu serei discípulo, discipulador. Não dá para se viver sem falar do teu amor. Não dá para se viver sem falar do teu perdão. Já não sei viver sem esse amor. Já não sei viver sem ti, Senhor. Por isso eu sou discípulo, discipulador. Por isso eu sou discípulo, discipulador. Enquanto eu viver, eu serei discípulo. Enquanto eu viver, eu serei discípulo, discipulador. Não consigo mais viver sem amar a Deus, sem amar o próximo, sem salvar o mundo, sem teu amor. Por isso eu sou discípulo, discipulador. Por isso eu sou discípulo, discipulador. Enquanto eu viver, eu serei discípulo. Enquanto eu viver, eu serei discípulo. Enquanto eu viver, eu serei discípulo, discipulador. O Deus de Israel, que reina sobre o céu, quer porção dobrada do Espírito sobre nós, sobre nós. O Deus de Israel, que reina sobre o céu, quer no meio do seu povo um Pentecostes de novo, com o dobro de milagres, milagres entre nós, para que a colheita seja em dobro.
Mais uma vez estamos juntos em sua casa para darmos continuidade à nossa série Lares de Esperança com o estudo nos Passos de Jesus. Na companhia hoje, mais uma vez, do pastor Wagner Lins. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Ítalo. Boa noite, queridos. É uma satisfação muito grande poder voltar ao seu lar para juntos aprendermos mais da palavra de Deus e seguindo dos passos de Jesus. Um tema diferenciado hoje, né, pastor? Qual que é o tema dessa noite? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a simplicidade, sobre a modéstia, sobre o cuidado com a nossa vida no geral. Pastor, alguma vez você já esteve perto de uma pessoa assim que se aparenta chique, aquela pessoa toda assim requintada, mas que apesar da aparência ser aquela aparência assim, sabe, a forma que falava, os seus hábitos eram terríveis? Infelizmente as pessoas são julgadas, pastor Ítalo e amigo, muitas vezes pela aparência, mas é mais do que isso, é mais do que o estereótipo da pessoa. Então, muitas pessoas são apenas aparência e o conteúdo, coração, sentimento, deixa a desejar. Então seria possível ter uma pessoa que às vezes nem tem, é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa modesta, mas que às vezes são inspiração para nossas vidas? Sim, o próprio Jesus Cristo é um exemplo disso. Ele veio na simplicidade, ele nasceu numa manjedoura e ele não perdeu as suas prerrogativas de Messias, de Salvador e de Redentor da humanidade. Que interessante, então você já vai preparando a Bíblia, porque você já entendeu que nós vamos falar aqui de modéstia cristã, de estilo de vida, então você já sabe que a gente já viu duas possibilidades: alguém que pode aparentar ser uma pessoa formidável, mas as suas palavras, suas atitudes não condizerem ali com aquela realidade, não serem compatíveis, né? Ou aquelas pessoas que são simples, modestas, humildes, mas que são de fato inspiração para a vida de muitas pessoas. Antes de abrirmos a nossa Bíblia, vamos fazer a nossa oração? Vamos orar. Querido Deus, mais uma noite aqui estamos reunidos nos lares dos seus filhos e filhas para podermos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, hoje com um tema muito especial sobre modéstia, sobre simplicidade, que possamos realmente seguir o exemplo de Jesus nesse aspecto também. Nos dá o entendimento da Tua palavra, conduz todo esse diálogo nessa noite. Em Teu nome nós te agradecemos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, vamos ler aqui do verso 19 ao verso 21. O que será que a Bíblia nos ensina através desse texto de Mateus, capítulo 6, 19 a 21, pessoal? Podemos ler aqui, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Pastor Wagner, que lição a gente tira dessa sentença? Onde está o tesouro, ali também está o teu coração. Podemos perceber o seguinte, pastor Ítalo, vivemos hoje numa sociedade capitalista, individualista, onde as pessoas se preocupam muito com o próprio eu. E por isso faz com que as pessoas hoje sejam egoístas, sejam vaidosas, sejam ambiciosas. Então é contra tudo isso que essa declaração de Jesus vem falando: olha, onde está realmente o seu coração? Nós podemos fazer uma análise hoje com a nossa situação atual, com o contexto hoje que vivemos dessa luta contra o vírus, e nós vemos que assim, somos muitas vezes impotentes. Os nossos recursos, os nossos bens, a nossa inteligência, os nossos títulos, o nosso conhecimento, parece tudo isso ser impotente diante de um vírus nos dias de hoje. Então Jesus já faz essa advertência, que todas essas coisas, e ali Salomão vem também repetindo isso, é vaidade, é passageiro. Então esse texto lhes traz uma reflexão realmente sobre a nossa condição de ser muito vaidoso, de ser muito individualista, de ser muito egoísta. Interessante, porque o texto também chega a falar assim:
juntai para vós tesouros no céu. Como é que eu posso juntar tesouros no céu? É interessante essa fala de Jesus, essa metáfora, porque os tesouros no céu não é dinheiro. Não é como o pessoal estava fazendo, vou vender terreno no céu. Eu tinha uma história dessa. A pessoa dizia assim, você quer ter um pedaço no céu, custa tanto. Não é isso não, né? Não. Jesus usa essa metáfora para que as pessoas entendam que as coisas celestiais são mais valiosas do que as coisas terrestres. Mas também fala no texto que tem traça, que corrói. O que a gente pode comparar com essas traças que corrói ali? As coisas espirituais, elas vão ser sempre acometidas da tentação. Então, nós vivemos um grande conflito cósmico. Então, nós somos tentados à desobediência. E Cristo nos propõe obediência. Então, as coisas espirituais, elas são livres, ou serão livres, da ação do pecado. Interessante. A Bíblia também nos apresenta alguns detalhes, algumas histórias, alguns exemplos de pessoas que mostraram através do seu estilo de vida que é possível sim viver um princípio de modéstia, de simplicidade cristã. Um exemplo a gente vai encontrar agora em Gênesis 35, do verso 1 ao verso 5. Vamos ver o que é que a Bíblia nos ensina agora, né? Gênesis 35. Verso 1 a verso 5 aqui. Gênesis 35, pastor Ítalo, do verso 1 ao verso 5, conta ali a história de Jacó. Sim. Conta o momento onde ele ergue um altar ao Senhor, e esse erigir um altar ao Senhor mostra que ele está priorizando Deus, está priorizando as coisas celestiais, está erguendo um altar para manifestar a sua obediência, para oferecer sacrifícios e para agradecer as bênçãos que Deus derramou na sua vida. Então são exemplos, são lições que a gente vê. Mas uma pergunta aqui que traz na lição: que mudança ocorreu na vida da família de Jacó? Eles, por um momento, estavam rodeados numa sociedade religiosa politeísta. Tinham vários ídolos, vários deuses, e eles eram influenciados por isso também. Então, nesse momento de mudança, eles abandonam toda a sorte de crenças que tinham ao redor e eles focam a verdadeira adoração a Deus. Chega até a dizer, né? Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Olha que interessante. É isso mesmo. Faz uma limpeza, né? Veja que a influência, pastor Ítalo, é até na vestimenta deles. Então, até as vestimentas, não apenas a crença, não apenas ali aquela sociedade religiosa influenciada pelo politeísmo, mas até na própria vestimenta deles. Então, o verdadeiro seguidor de Cristo, até nas vestimentas se diferencia dos outros. As pessoas podem ver a mudança na vida, né? Então, às vezes você está aqui, aí está estudando com a gente aqui e diz, poxa vida, eu quero tomar uma decisão dessa, eu quero ter Cristo na minha vida, mas às vezes quer continuar vivendo do mesmo jeito, se vestindo do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, pensando, usando aquele jargão, não, o que importa é o que está no interior, o exterior não faz tanta diferença. Eu costumo pensar que às vezes você vai no mercado, pastor, e aí você ali nas prateleiras tem caixa de leite, por exemplo, e aí você olha o leite que vai comprar, você pega a caixa mais limpinha. Se tiver uma toda suja, mofada por fora, você não pega. Ele, não, mas por que não pega? O conteúdo dele tá bom, o que importa não é o interior. Aí você, não, mas o que tá fora pode ser um indício de como tá dentro, né? Então a gente se preocupa. Um pensamento aqui interessante, diz assim, ó, pegando ainda no ponto do vestuário aqui, como o pastor Wagner mesmo falou, que no caso de Jacó ali, eles mostraram por dentro e por fora as mudanças em suas vidas. Aqui diz assim, ó, o propósito do vestuário cristão é proteger o povo de Deus da corruptora influência do mundo, bem como para promover saúde física e moral. Interessante, né? Então a gente vê assim a importância de como a gente se apresenta, a forma de fato como as pessoas veem a gente. Não só serve para mostrar que nós vivemos princípios cristãos, mas de uma forma até de proteger a verdade que Deus nos ensina, né? Mas tem mais pergunta aqui pra gente. Pastor Wagner, agora. Qual o estilo de vida recomendado pela palavra de Deus aos cristãos? Pastor Ítalo e amigos,
muitas vezes a gente foca o estilo de vida cristão apenas na vestimenta. Mas o estilo de vida cristão, ele vai muito mais além da vestimenta. Ele vai realmente numa mudança do seu costume, dos seus costumes, da sua ótica, da sua forma de ver as coisas, encarar as crises, na sua ação e também na sua reação diante das dificuldades. Mas especificamente aqui no livro de 1 Timóteo, do capítulo 2, e o verso 9, verso 10, e também no livro de 1 Pedro, ele fala um pouquinho sobre essas características do nosso estilo de vida. E ele fala que nós devemos ser modestos, né? Fala de modéstia, fala de decência, fala de bom senso e fala também, Pedro fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, em nós habita o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que representar, nós somos representantes desse Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós somos embaixadores de Cristo, por isso nós temos que representar essa bondade, essa misericórdia, essa decência, essa ordem, e também nas nossas vestimentas nós estamos demonstrando a quem nós servimos e a quem nós obedecemos e adoramos. Inclusive, pastor, no livro de Apocalipse, chega a apresentar uma mulher que representa uma falsa igreja, né? E ela tem algumas características fortes. Que características são essas? O livro de Apocalipse é um livro simbólico. Sim. E quando fala de mulher, pastor Ítalo e amigos, fala de igreja. Então, fala as características da igreja pura e fala as características da igreja desordenada, da igreja de desobediência. Então, essa igreja que nós citamos como falsa igreja, como igreja da desobediência, ela vem com vestes glamourosas, ela vem adornada de ouro, de atacas. Então, assim, é um símbolo de vaidade. Sim. É um símbolo de querer se demonstrar com superioridade. Então, nós percebemos no primeiro verso que nós lemos, né, que falava, Jesus advertia contra isso, sobre a vaidade, sobre a ambição, né, sobre esse senso de superioridade. Então, toda vez que nós nos vestimos, nos comportamos com esse sentimento, nós estamos ferindo esse princípio de modéstia e de simplicidade e, consequentemente, desagradando a Deus. Interessante, pastor, que quando a gente vai estudando aqui, né, a gente está fazendo esse estudo, você está acompanhando também aí, de repente está com alguma dúvida, você já sabe, se tem dúvida, 91368691 é o nosso número, e você pode estar entrando em contato com a gente, pedindo uma visita de um agente da Esperança, pedindo para esclarecer um ponto aqui, um ponto ali, você pode estar participando conosco. Mas, pastor Wagner, uma coisa que me chama a atenção é que quando se fala do estilo de vida cristão, ele não se resume só a vestimenta, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, eu vou aceitar Jesus como Salvador, eu vou me vestir assim, tem que ser assim, se é da igreja tal, se veste assim, se é da igreja X, se veste assim. Mas a Bíblia fala também de comportamento, fala de ociosidade, fala de muitas outras coisas, além da nossa aparência exterior. Por exemplo, o apóstolo Paulo chega a falar alguma coisa sobre a ociosidade. Há um ditado popular, pastor Ítalo e amigos, que diz assim, mente desocupada é oficina do diabo. Rapaz, decora. De novo, pastor, de novo. Mente desocupada é oficina do diabo. Decora esse aí, porque você já tem que preencher a tua vida. Então, a ociosidade faz com que nós estejamos mais sujeitos às tentações. No contexto aqui da carta de Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 11 a 12, mais especificamente, ele fala da tentação para a vida alheia. Então, as pessoas que são ansiosas, elas têm mais tempo para ver a vida dos outros. Sexta-feira passada, eu tive a minha primeira experiência nesse formato de isolamento social, nesse processo de quarentena ali temporária, e eu comecei a fazer um monte de atividades na minha casa. Liguei lá 2 computadores, um celular, comecei a fazer algumas lives, comecei a participar de algumas reuniões Zoom, comecei a postar alguns vídeos, gravar, baixar alguns aplicativos para poder facilitar a minha comunicação com a igreja, com os pastores, com os membros, e aquela atividade ali preencheu todo o meu dia. E quando eu terminei o dia ali, eu fiquei pensando, meu Deus, foi tão intenso esse dia que eu quase não tive tempo para pecar.
Então eu fico pensando que quanto mais ocioso nós somos, mais sujeitos nós estamos ao pecado, mais sujeitos nós estamos, como diz o apóstolo Paulo aqui, a pensar na vida alheia, a falar da vida alheia, não é? Então a gente tem até uma expressão popular que é a fofoca. Então os maiores fofoqueiros são aqueles que têm mais tempo, aqueles que passam mais tempo ocioso, porque eles têm mais tempo de pensar e de falar da vida alheia. Mas aí, em meio a tudo isso, às vezes você para e pensa assim, não, peraí, eu já estou entendendo que eu tenho que me vestir com modéstia, que eu tenho que levar em consideração o que Deus fala, porque eu sou o templo do Espírito Santo, então eu tenho que me apresentar de uma forma que mostre minha maneira cristã de viver, mas que não é só a minha vestimenta, é o que está dentro que importa também, é a forma que eu uso o meu tempo. E muitas vezes, pastor, a gente fica em dúvida sem saber como fazer. Eu sei que tem até um ditado que diz assim, na dúvida não ultrapasse, né? Mas aí no meio da dúvida, no meio daquele momento assim que você sabe, eu posso, eu faço, eu não faço, como devo me comportar, como devo me vestir, como eu devo falar, como eu devo agir. O que é que a Bíblia me recomenda viver no momento de dúvidas dessas questões diárias? Pastor Ítalo e amigos, é interessante observarmos que a Bíblia, ela nos traz princípios, ela nos traz conselhos, ela não pontua situações específicas, mas baseado nesses conselhos, baseado nesses princípios, nós podemos ter bem claro o caminho que devemos andar. Quando eu observo aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, verso 8 e verso 9, e depois você vai poder acompanhar aí detalhadamente aí na sua Bíblia, ele apresenta algumas recomendações de como devemos proceder nos desafios do dia a dia. E ele diz, opte sempre pelo que é verdadeiro, pelo que é puro, pelo que é justo, pelo que é respeitável, pelo que é amável, pelo que é de boa fama. Então, esses princípios, bondade, misericórdia, paciência, não é? Sabedoria no falar, ouvir mais e falar menos, são princípios que vão nos ajudar nos desafios da vida diária. Interessante que você pode estar agora pensando assim, não, tudo bem, isso aqui dá para seguir, mas, pastor, você está falando comigo aí, mas porque você não sabe minha realidade aqui. Porque aqui eu estou na minha comunidade, meus colegas chegam, a família tal, meu parente, meu esposo, minha esposa, e fica aquela pressão, porque tem que ser assim, e você está deixando de se vestir assim, não precisa, e você está andando assim, não precisa, e você tem que estar assim, o que importa é o interior, e você fica naquela pressão, e as pessoas ficam querendo moldar você, e muitas vezes ele deixa de ser o que a gente é mesmo, o que precisa ser, para vivermos do jeito que as pessoas nos pressionam a viver, para vivermos do jeito que as pessoas querem que sejamos. Importa obedecer a Deus, nós já sabemos, mas pastor Wagner, qual cuidado eu devo ter, qual o conselho que a palavra de Deus me apresenta sobre o cuidado diante dessas pressões que nós sofremos? Eu queria convidar você, pastor Ítalo, e também os amigos, a abrir sua Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 2, verso 15, 16 e 17. Lá tem um conselho muito interessante, muito importante, muito especial para esse período que nós estamos vivendo, para esse tempo, para os desafios realmente desses últimos dias e diante desses últimos acontecimentos. 1 João, no capítulo 2, versinho 15, 16 e 17, o texto bíblico diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha que interessante, né? A gente não tem que ter o mundo como modelo, a gente não tem que ficar, não, eu vou viver assim porque eu amo isso aqui, eu tenho que viver assim, não devo amar o mundo. Pastor Ítalo, percebemos o seguinte, muitas pessoas se regem pela moda, pelo modismo, se regem
pelas pessoas que vivem ali no seu ambiente social, e isso tem sido danoso para muitas pessoas. Muitos têm feito ações de sacrifício para adquirir bens, trocar bens, apenas porque aqueles no seu âmbito ali de contato, de relacionamento, fizeram. Trocaram de carro, trocaram um aparelho de televisão, trocaram algum eletrodoméstico dentro de casa. Vivem pelo status, né? Vivem pelo status, vivem pela aparência e querem mostrar para aqueles do seu meio social que estão no mesmo nível, ou na maioria das vezes, que são melhores do que ele. Pastor, eu penso também que é uma preocupação que as pessoas têm, é porque muitas vezes elas, por não cederem à pressão, elas se sentem agredidas pelo que as pessoas falam, até as palavras que vêm, e às vezes as pessoas sofrem e não sabem como reagir diante de... Eu sei que a pressão, a gente já viu agora o conselho da Bíblia, a gente já sabe que não tem que amar o mundo, a gente sabe que tem aqueles conselhos ali, né, em que pensar, se há virtude, a gente tem que pensar. Mas, pastor, diante dessa violência que às vezes a pessoa... É uma violência, né? Porque você está assim e tal, e às vezes, como é que a gente tem que sei lá, responder essas pessoas a essa situação? Como é que a gente deve se comportar diante dessa situação? Devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus, ele sempre foi muito sábio na hora de responder. Ele nunca respondia uma agressão com outra agressão. Então, nós precisamos ter esse princípio. Foi a frase que eu citei há poucos minutos. Nós precisamos ser sábios no ouvir e tardio em falar. Algumas situações da nossa vida, elas não devem ser resolvidas de imediato. Precisamos ter um tempo para reflexão. Eu vou citar um exemplo aqui. Quando o nosso filho comete uma travessura, se a gente for tentar corrigi-lo de imediato, é possível que a gente vá agredi-lo. Então, se a gente... Isso, um momento de explosão de sangue quente, a gente quer corrigi-lo, a intenção é boa, mas a ação vai ser maléfica. Então, quando a gente para, reflete, quando a gente leva o infrator à reflexão do que ele fez, a nossa correção ela vai ter muito mais eficácia. Então, seguindo o exemplo de Jesus, sejamos sábios no ouvir e tardios no falar. Pastor, ainda seguindo o exemplo aqui de modéstia cristã, fugindo um pouquinho agora da questão de vestimento, de pressão, mas olhando para a Bíblia, a gente vê que na Bíblia, muitas vezes, nós temos exemplos de pessoas que são hospitaleiras, são pessoas que, poxa vida, você olha assim, aquela pessoa ali, a história que recebeu não sei quem, recebeu Paulo e recebeu não sei quem, e aí você vai vendo como as pessoas eram hospitaleiras. E hoje, no mundo que a gente vive, as coisas são um pouco complicadas, né? Porque você não pode confiar em todo mundo, você fica até um pouco preocupado. Pastor Wagner, alguma recomendação bíblica com relação à hospitalidade? É bem verdade, pastor Ítalo e amigos, que nos dias de hoje a hospitalidade ela tem uma forma diferenciada de agir e até mesmo de necessidade. A maioria de nós não vai precisar abrigar as pessoas na casa, mas eu falo na hospitalidade de ser atencioso, eu falo na hospitalidade de sentir qual a verdadeira necessidade daquela pessoa. Eu falo a hospitalidade no sentido de servidão, sim, de serviço. Então, nós podemos servir as pessoas, ajudar as pessoas na sua necessidade, e isso é uma forma de hospitalidade nos dias de hoje também. Podemos ver em Paulo um exemplo disso? Podemos sim. Ele fala aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 10 a 13, e ele dá essas características. Ele diz assim: seja hospitaleiro, ame incondicionalmente, seja cordial, seja educado, seja atencioso para com as pessoas. E ele termina dizendo assim: seja servo, esteja sempre disposto a servir, fazer o bem sem olhar a quem. Essa é uma característica também dos
seguidores de Jesus. Voltando um pouco de tudo que a gente falou, a gente pode chegar na pessoa de Paulo, né? Porque Paulo, ele era uma pessoa chique, mas que as suas atitudes ali, não era tão cristã, digamos assim, que está perseguindo a Cristo ali, né? E depois ele se tornou uma pessoa modesta, uma pessoa simples, um seguidor de Cristo, que sua vida passou a inspirar as pessoas, não só na maneira de falar, de cuidar, de amar, de buscar, de compartilhar a esperança. Ele adotou um princípio de vida diferenciado. Que tipo de princípio de vida Paulo adotou? Nós podemos perceber, pastor Ítalo e amigos, que Paulo, a sua pregação, o seu testemunho pessoal, ele teve uma influência tremenda na vida das pessoas por quem ele era e agora quem ele é. Então Paulo gozava de status, Paulo gozava de uma posição social, Paulo tinha dinheiro, ele tinha reconhecimento e ele abandonou tudo isso por Jesus Cristo. E ele agora se torna um homem simples, um homem humilde, um homem dedicado na obra e na causa do Senhor, capaz de estar desprendido de toda sorte de bens e de benefícios em prol de outras pessoas. Quando nós analisamos aqui o texto de 1 Coríntios, do capítulo 10, versículo 31, no capítulo 11, verso 1, e também no livro de Gálatas, que foi Paulo que escreveu também, capítulo 2, verso 20, ele fala assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a honra e glória de Deus e faça também para o benefício do próximo. Então a vida de Paulo era para a glória de Deus e para benefício das pessoas. E ele chegou ao ponto de dizer assim no livro de Gálatas: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Interessante. Então você aí está acompanhando, pode estar pensando agora, não, já entendi que eu tenho que observar a forma que eu estou me apresentando, que tipo de estilo de vida eu demonstro a partir das minhas palavras, das minhas ações, da forma que eu cuido das pessoas, da forma que eu trato, enfim. Mas aí, pastor Wagner, tem uma última dúvida. Se uma pessoa agora reconhece que de fato precisa aplicar esses princípios em sua vida da modéstia cristã, da simplicidade, mas ela percebe que ainda no fundo, ela ainda está suja por dentro. Tem alguma recomendação, algum conselho que nós possamos dar para esses nossos amigos? Nesses dias nós estudamos ali no momento onde uma mulher samaritana encontrou com Jesus e ele ofereceu uma água que aquele que bebesse nunca mais teria sede. Essa mesma água que aquele que bebe não tem sede é a mesma água que pode lavar essa natureza suja e pecaminosa do ser humano. A nossa mudança de estilo de vida, ela deve ser uma mudança interior. É uma mudança interior que é demonstrada exteriormente. Eu sempre costumo contar uma história nas minhas séries de estudos de uma senhora que decidiu criar um porquinho como bicho de estimação. Sim. Ela deu banho no porquinho, ela botou perfume no porquinho, ela cuidou do porquinho, deixou ele dentro de casa, mas ele era um porquinho. No dia que a porta estava aberta, o porquinho saiu e foi para onde? Para a lama. Para a lama. Afinal de contas, ele tem um espírito de porco. Sim. Então, nós precisamos ter uma mudança interior. E essa mudança, ela só vai acontecer através da busca do conhecimento da palavra de Deus, através da decisão da obediência a Deus, através da busca de Deus, através da oração e do estudo da palavra. E é dessa forma que nós vamos refletir na vida de Jesus, que nós vamos entender a vontade de Deus para a nossa vida, e essa mudança, essa decisão de mudança de vida interior, ela será demonstrada exteriormente, não apenas na nossa vestimenta, na nossa alimentação, mas em toda a nossa vida. Então você entendeu o recado. Você já sabe o que a Bíblia está orientando você. Você já sabe o que Deus quer para a sua vida. Já sabe como você tem que se comportar. Já sabe como tem que se vestir. Já sabe como deve se apresentar, como deve tratar as pessoas. Agora, daqui para frente é uma decisão sua. Pastor Wagner, um último conselho para nós fecharmos nossa programação. Antes de qualquer reação, pense, se fosse Jesus Cristo, como ele responderia? Como ele reagiria? Ele comeria isso? Ele vestiria isso? Ele daria essa resposta? Como ele iria responder para aqueles que me agrediram? Siga o exemplo e ande nos passos de Jesus. Se você tem esse desejo de seguir esse conselho, feche seus olhos, que nós queremos orar por você. Vamos orar. Querido Deus,
que possamos ter a modéstia, a simplicidade, a bondade, a misericórdia apresentadas e representadas por Jesus Cristo. Que possamos seguir o exemplo do Senhor, que possamos viver uma vida simples e de desapego às coisas desse mundo, mas que possamos entender a cada dia que o mais importante é termos o nosso coração desejoso de ser fiel e obediente a Deus. Porque todas as coisas desse mundo são passageiras. Vemos a situação diante de um vírus, como nós somos impotentes, mas sabemos que Deus é maior e mais poderoso do que todas as coisas nessa terra. E é por isso que a nossa vida deve ser uma vida de obediência ao Senhor. Nos despede na tua santa paz e que amanhã estejamos novamente aqui para podermos aprender mais desse Deus maravilhoso e seguir os passos de Jesus. Nos dá a tua paz e em teu nome te agradecemos. Amém. Muitas pessoas já tomaram sua decisão. Muitas pessoas já estão andando ao lado de Cristo. Se você ainda está nesse vale da indecisão, entre em contato conosco, nós queremos ajudar você. Aproveite cada momento, nossa série está indo dia a dia até sua casa. Agora você precisa fazer a sua parte também, nós já estamos fazendo a nossa. Nos vemos amanhã. Uma boa noite.